2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim no versículo 3: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Feche os olhos agora, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Que tenhamos neste culto a percepção da Sua presença. Que haja percepção da transcendência da Sua presença, de modo que cause temor em nós, para que sintamos que é mais do que uma reunião, mais que um ajuntamento social, mas é um culto onde Tu se faz presente. Carecemos da graça, carecemos da intervenção divina, do poder do Espírito Santo, das misericórdias de Deus. Fala conosco, penetra e perpassa todos os corações, alcança-os por Tua graça, de modo que o Teu reino avance, que Tu receba glória para Si, e nos conforme à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. As crianças que estão quietinhas, por favor, ou se dirijam ao hall de entrada. Só precisa achar uma anotação que eu fiz aqui. Isso. Irmãos, preste atenção. Esses 3 cultos eu destinei para falar praticamente a mesma coisa. Ontem no sábado, ontem à noite, no sábado, hoje pela manhã no culto matutino aqui, e agora nesse terceiro culto de domingo, culto noturno, eu separei essas 3 reuniões para falar praticamente a mesma coisa, e eu quero que você preste atenção, e você que está em casa. Nos últimos meses, as decisões que os nossos governantes, os governantes mundiais têm tomado, têm trazido a nós muita estranheza. Nos últimos meses, principalmente nos últimos 3 meses, onde essa crise mundial atingiu seu pico, seu clímax, seu ápice, e as decisões que vêm sendo tomadas, principalmente no campo político, têm sido muito estranhas. Me parece que a pandemia do coronavírus foi o precedente que algumas nações, governos, algumas potências usaram para estabelecerem um regime autoritário, totalitário. E parece que de modo silencioso tem acontecido isso. De forma sutil, silenciosa, em meio a esse surto de pânico, de medo e de horror que a mídia implantou na sociedade, enquanto a população tenta se recompor do susto, do medo, do pânico, e está com a sua mente embotada, fixada nas notícias, eles trabalham
e aparelham todo o Estado, e se infiltram em todas as instituições, e através dessas leis, do uso obrigatório de máscara, da vacinação compulsória, obrigatória, envolvendo 27 nações, para que a vacina seja aplicada ao mesmo tempo, e que haja punição para quem se recuse a tomá-la, parece que é o estabelecimento de um governo ou de regimes totalitários, que vem através de governos tiranos, supressores da liberdade, e o pior de tudo, nós estamos vendo em escala global, mundial, simultânea, algo que nós nunca vimos antes, tem acontecido nesses últimos dias, porque esse tipo de coisa nós sempre vimos. A história já narrou N acontecimentos semelhantes a esses. Entretanto, só tem uma sutil diferença. Quase nenhum deles foi global. Aconteceu com o mundo inteiro, ao mesmo tempo, de forma simultânea. E isso nos assusta. Se você perguntar qual a procedência desse vírus, foi um acidente de laboratório? Veio dos cães, dos macacos? Me parece que toda a história desse coronavírus aponta para um plano de governo mundial e totalitário. E não me parece acidente. Por exemplo, na China, vamos falar da China. No período da pandemia, os bilionários chineses aumentaram a sua fortuna em 40%. No momento está todo mundo quebrando, todo mundo em crise, todo mundo empobrecendo. Os milionários chineses não. No período da pandemia, eles se valeram e aumentaram a sua fortuna no período de pandemia em 40%. No período da pandemia, a China lucrou 40 bilhões de dólares com venda de máscaras. Todo mundo quebrando, perdendo dinheiro. A China não. Só com máscaras, ela lucrou 40 bilhões de dólares, mais que o Brasil ganhou com carne, açúcar e soja. Só com, provavelmente o que você está usando aí é da China. Você está ajudando a sustentar a máquina chinesa com a sua máscara. Muita coincidência, não? O vírus sai de lá, a vacina sai de lá, os respiradores saem de lá, as máscaras saem de lá. E você ainda acredita que é acaso? A China aumentou a sua riqueza ao longo dos anos. Ela adquiriu ao longo dos anos 14 trilhões de dólares. Então veja só, aumentou sua riqueza em mais 14 trilhões de dólares. E como ela conseguiu isso? Não foi produzindo internamente, foi pedindo esse dinheiro emprestado do Ocidente. Mas isso aí foi uma medida inteligente. Para quê? Para se tornar uma superpotência, enriquecendo-se e pagando o Ocidente com mão de obra, com trabalho prestado, fazendo com que o Ocidente coma na mão dela. Então, diante dessa crise que se instalou, Estados Unidos e a Europa, entendem que foi algo causado pela China, não tem como ferrar a China. Como poderiam ferrar a China? Vamos cortar relações comerciais com a China.
assim nós quebramos ela. Não, mas nós não podemos. Porque a China possui 1 bilhão e 500 milhões de clientes. Ela vende para 1 bilhão e 500 milhões de clientes. Ou seja, parte do que as nações do Ocidente consomem é a China que fabrica. Você vai nos Estados Unidos, entra na loja da Nike, da Jordan, entra na Yves Saint Laurent, Gucci, Louis Vuitton, você vê na etiqueta Made in China. É a China que faz. Então não há como cortar relações comerciais, não há como deixar, porque as nações têm que comer na mão dela. Só o Brasil exporta, 28% das exportações do Brasil vão para a China. E se o Brasil dizer não, vamos exportar mais, vai balançar a economia. E segundo, para quem vai vender esses 28%? Então, tem que continuar comendo na mão da China. Ela está se tornando uma superpotência e está fazendo o Ocidente dobrar os joelhos. Isso foi tudo projetado para trazer um colapso econômico, falência no sistema econômico mundial e para enriquecer a própria China. Então isso é assustador. Então todas essas nuances que nós estamos vendo, parece que apontam para a chamada globalização e a nova ordem mundial, é o termo que eles usam. Eu não sou adepto da teoria da conspiração, dessa coisa toda de Illuminati, etc. Mas sabemos que tem algo parecido com essa nova ordem mundial. O que é basicamente a nova ordem mundial? Me parece que a nova ordem mundial compreende o domínio do mundo na mão de poucos poderosos. Parece que existe mais ou menos mais de 2.000 bilionários no mundo. Quase 2.500 bilionários. E eles é que controlam tudo. E parece que o propósito desses bilionários, dessa nova ordem mundial, é fazer um reset na economia. É reconfigurar o mundo. Mas não é só econômico. O grande ideal da nova ordem mundial é o viés ideológico. Por quê? Eles querem mexer e criar uma nova civilização, um novo mundo. Porque a civilização atual, ela é sustentada sobre alguns pilares. Que pilares são esses? Os pilares judaicos cristãos. E é eles que influenciam o mundo todo. Todo mundo tem a marca desses princípios judaicos cristãos. Essa nova ordem mundial quer resetar esses pilares cuja civilização está sustentada e colocar outros pilares. Que pilares são esses que ela quer substituir? É só nós vermos o viés ideológico dessa nova ordem. Qual é? Que doutrinas esses poderosos obedecem, atendem? Que disciplinas, que postulados eles defendem? Vamos lá. O socialismo, o marxismo, o comunismo, o ateísmo. O comunismo aparelhou todas as grandes instituições mundiais. Vai para a ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas, fundada em 1945. Todos os seus secretários gerais, todos os secretários gerais da ONU, desde que foi fundada em 1945, são comunistas, socialistas. Então essa instituição é toda comunista. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, quem é o diretor dela? O chefão, o Tedros.
ele foi membro do Partido Comunista da Etiópia. Ele é o diretor da OMS, a Unesco, a Unicef, é toda dirigida por esquerdistas, comunistas, socialistas. Agora me diz uma coisa, você colocaria um nazista, um membro do partido nazista, à frente de alguma instituição? Ninguém faria isso, é uma loucura, né? Alguém que foi membro, que atuou no Terceiro Reich, o império assassino, que matou 6 milhões de judeus, ninguém, todo mundo acharia um absurdo colocar um membro do partido nazista à frente de alguma instituição dessa importância. Ninguém faria isso, pois o comunismo matou mais de 10 vezes do que o nazismo, ele é 10 vezes pior, e está cheio de membros do Partido Comunista nas instituições. Sem que você saiba, nós estamos vivendo um regime comunista silencioso, totalitário, onde o Estado governa. Aqui em Franca, está tendo um regime comunista. Como? O uso obrigatório de máscara. Você não tem direito de opção, você é obrigado a usar. Seu direito de ir e vir foi tolhido. Você não podia ir no restaurante com a sua esposa, não podia levar os seus filhos na escola, tinha horário para sair e horário para voltar. Olha só o regime aí, silencioso entre nós, limitando o espaço da igreja, a ordem de culto, ditando os horários de acordar, de dormir, de sair, de voltar, isolamento social, tirou o nosso direito, a nossa liberdade, está nos controlando e nos amordaçando, sem que a maioria saiba. Então eu disse que essa nova ordem vem substituir os pilares da civilização antiga, judaico-cristã, por outros pilares. Quais são? Bom, primeiro eu identifiquei, nós vimos a identidade dessa nova ordem, socialista, comunista. Vai implantar o que pilares? Pilares que vão banir o cristianismo da história, das escolas, da sociedade. Princípios ateus, anti-Deus, anti-família, anti-casamento hétero, anti-família tradicional, que é o macho, a fêmea e a prole. E é isso que já está aí. Escolas com banheiros sem sexo, ideologia de gênero, descriminalização da pedofilia, aprovação do aborto, taxar a Bíblia como um livro de discurso de ódio, limitar a atuação das igrejas, fechar as igrejas, exterminar do calendário nacional feriados religiosos, como Natal, Páscoa. Exterminar a era cristã e impor uma era anticristã. Onde eu quero chegar? Eu vou chegar nisso que eu vou ler para você. Uma nota do pastor John MacArthur, talvez hoje o pastor mais respeitado do planeta. No dia 6 de dezembro, ele disse isso na sua igreja, na Grace Community Church, em Sun Valley, na Califórnia. O pastor John MacArthur disse à sua congregação, domingo, dia 6 de dezembro, que o mundo atual, com as restrições provocadas pela pandemia, parece perfeitamente adequado para a vinda do anticristo. Pastor John ainda observou que os governos ao redor do mundo fizeram algo que nunca foi feito na história humana, ou seja, eles tornaram a resposta à Covid-19 uma questão global.
Agora somos um mundo global, diz MacArthur. Esse é um cenário pela qual temos esperado ao longo da história da redenção, desde que o Senhor prometeu que viria. No futuro, um anticristo teria um governo global. Esta é a primeira vez na minha vida que temos tanto poder sobre as pessoas globalmente, que podemos desligá-las para que não funcionem. Disse ele sobre os bloqueios provocados pela Covid-19. Isso encaixa no mundo do anticristo. MacArthur prossegue: quando você olha no livro de Apocalipse, há a marca da besta, o número, e se você não tiver isso, você não compra, você não vende, você não existe. Eles sabem tudo sobre você, eles têm acesso a todos os seus dados. O pastor MacArthur continua: este é o tipo de mundo que parece ser perfeitamente adequado para que o anticristo venha e traga uma certa paz. Então o mundo cairá aos seus pés. Por que o senhor disse toda aquela introdução de Unesco, ONU, coronavírus? Porque o mundo está sendo aparelhado, montado, preparado para a vinda do último dos chefões. O último dos impérios se erguerá. A última das dinastias, dos reinos, dos governos mundiais. O anticristo. Como frisou MacArthur, o cenário que o coronavírus preparou é perfeitamente adequado para a insurgência, para o levante do anticristo. Nós estamos, irmãos, em contagem regressiva. O tempo a cada dia se encurta mais. As profecias cada vez mais se cumprindo. E a igreja precisa se despertar. Chegará o dia que essas portas serão fechadas. Chegará o dia que certos sermões e textos será crime pregar. Chegará o dia que nós seremos tolhidos da nossa liberdade religiosa. E por mais que tenha ganhado um governo conservador de direita, cristão, aqui no Brasil, o Estado está todo aparelhado, como um câncer que criou metástase. As instituições, escola, universidade, imprensa, literatura, arte cênica, indústria cinematográfica, rádio, está todo infestado com o viés ideológico comunista. O que vão ser dessas crianças? Provavelmente 10 anos atrás, em 2010, nasceram milhões de crianças no Brasil. Hoje elas têm 10 anos. Estão cursando o ensino fundamental. O que serão dessas crianças daqui 10, em 2030? Eles erguerão um exército de ateus, um exército de pessoas sem identidade de gênero, um exército de pessoas que não têm nenhum princípio cristão. O que vai ser desse país? O que vai ser? Porque você está seguro, está nessa igreja, tem esses princípios, educa seus filhos. E essas gerações? Nós teremos milhões de eleitores progressistas, de gente que odiará a fé e a religião, que perderá toda a sua característica, a que Deus deu a eles. O mundo está sendo preparado. Olha outra notícia aqui, que a pandemia do coronavírus, que tem muita semelhança com o cumprimento profético, apocalíptico. Um artigo publicado pelo FMI propõe uma moeda digital universal, citando que ela poderia beneficiar governos e consumidores do mundo todo. De acordo com o FMI, a possível moeda universal pode oferecer um sistema de pagamento mais eficiente no mundo, pois seria apoiado por vários bancos centrais. A ideia de uma moeda digital universal também ganhou destaque. Uma moeda hegemônica, sintética, apoiada por
uma cesta de CDBs, poderá fornecer serviços de pagamentos domésticos internacionais mais eficientes. A nova ordem mundial propõe a globalização e propõe um governo mundial. Um governo, um império, um rei que governa o mundo todo. Então, um sistema de governo único, um só governante e uma só moeda. Ter uma moeda mundial. Veja só, está aqui as notícias. Isso tudo aponta para quê? Para a 70ª semana de Daniel. Daniel vê 70 semanas. A 70ª semana, a última, a 70, seria destinada ao fim. Só que a última semana de Daniel, ela seria rachada no meio. Quanto que é metade de 7? 3 anos e meio, 3,5. Então a última semana seria dividida no meio, 2 períodos de 3 anos e meio, de 3,5, simbólico. A primeira metade é destinada à igreja, ao povo de Deus, ao avanço do reino, à pregação do evangelho, ao milênio. Então, passada a segunda metade, passada a primeira metade da última semana. A última é a 70ª, 70. Essa última seria dividida no meio. 3 anos e meio, primeira metade. E os últimos 3 anos e meio, segunda metade. Se a primeira metade da última semana é destinada ao avanço do reino, a última metade da última semana é destinada ao anticristo. E um período que a Bíblia chama de grande tribulação. Me parece que nós estamos no finzinho da primeira metade, que é destinada à igreja. Estamos já vislumbrando, olhando de longe, a chegada da última metade, o fim do fim, a ascensão de um governo único, mundial, totalitário, regido pela figura do anticristo. E eu falo isso com base no quê? Em todos os dados e os sinais bíblicos, teológicos, científicos, as notícias e até de dados de outros homens de Deus. Temos que ficar alerta. Temos que ficar alerta. Isso está acontecendo exatamente agora. O Supremo Tribunal, nossa Suprema Corte, decidiu a obrigatoriedade e a vacinação compulsória. Essa vacina trazida pela China. A Inglaterra, ela já conseguiu a vacina e começou a vacinar. 6 pessoas reagiram negativamente à vacina. Tiveram alergia, tiveram reações, tiveram sequelas. O termo que se usa, tiveram efeitos colaterais. Ou seja, vai ser um fracasso. É impossível confeccionar, formular uma vacina em 6 meses. Já tem gente morrendo. Já está trazendo problemas terríveis. Veja só como é que estão as coisas. Agora, qual deve ser nossa posição diante de tudo isso aí? E só tende a piorar, tá? Aqui eu não sou, aqui a gente não mente. Aqui não vem falar, levanta a mão, Deus vai te dar a casa. Não vai dar não, viu? Trabalha para você ver não. É hoje a vitória. Não, não é não.
eu vou levar minha bênção. Não vai não. Para com essa palhaçada. Vamos ser crente de verdade. Deixa esses circos. Qual deve ser a postura da igreja? Estou falando de fatos reais, verídicos, não é novela da Globo. Fatos, estão aí, fatos concretos. Ou não estão? Você não está de máscara? Você não está limitado? E não, com isso não estou dizendo que o vírus não exista. Existe. O vírus é real, traz suas consequências, mata principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco. Está aí, é verdade. Mas não é o que a mídia está divulgando, com certeza. Qual então deve ser a postura da igreja? Diante desse espetáculo que se tornou nosso mundo. As cortinas se abriram, dá início o último ato da peça, a redenção, a consumação do cosmos, do mundo, o retorno triunfal e glorioso de Cristo, o julgamento das nações, o trono branco, as taças da ira, as 7 trombetas. O mundo está anunciando esse tempo. Qual deve ser a postura da igreja? Primeiro, eu vou dizer com relação à igreja, aos salvos, aos redimidos. Segundo, aos não salvos. Primeiro aos salvos, a mim e a você. Como nós devemos ficar diante disso? Abre comigo em Mateus 10. Mateus capítulo 10, verso 28, diz assim: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. 29, não se vende 2 pardais por um asse, ou 1 centavo, ou 5 centavos, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Até aí. Jesus está falando aqui, presta atenção, olhe para mim. Jesus está falando dos perigos e dos riscos que os discípulos dele teriam por servi-lo. Passariam perseguição, fome, perigo, nudez, espada, escárnio, perseguição, tortura, toda sorte de intempéries e flagelos poderiam sobrevir sobre eles. Mas ele diz assim: tem algo em vocês, algo que foi feito por vocês, que transcende o físico, transcende as epidemias, transcende a matéria, transcende a moeda, o dólar, o ouro, o euro, transcende o corpo. A salvação de vocês está consumada, completada. O vosso nome está escrito no livro da vida. Vocês foram redimidos. Há um novo céu, uma nova terra, uma nova pátria esperando vocês, preparada para vocês, e lá vocês estarão, e de lá ninguém tirará vocês, e ninguém impedirá vocês de chegarem. Portanto, não venham se preocupar com o que possa acontecer com o vosso físico, com os vossos bens, com as vossas propriedades, com o vosso corpo. Não temais quem mata o corpo, ele está dizendo, mas não pode matar a alma, mas não pode cancelar o que Cristo fez, não pode desfazer o que Cristo fez. Então está dizendo que os crentes, nesse momento de guerra fria, nesse momento de pandemia, de corrupção mundial, não é para se acovardarem, serem covardes, medrosos. Primeiro que não tem que ter medo da morte. Como é que crente pode ter medo do meio que levará-lhe a vida? O meio que leva o crente à vida é a morte. O transporte para a eternidade é a morte. A ida para a redenção, para conhecer Cristo, é a morte. Então a morte para nós é um deleite. Então a gente não tem que temer a morte.
Então ele está dizendo, essas coisas virão e acontecerão e não serão impedidas. Terremotos continuarão acontecendo, guerras, rumores de guerras, epidemias, inflação, fome, corrupção, genocídio, morticínio, infanticídio, marcarão essa geração, e nós não podemos fazer nada para diminuir, ou para refrear isso vai acontecer. E Jesus está dizendo, não fiquem com medo disso, não se preocupem, esqueçam disso, não temam o mal que possa ser feito em campo físico, porque na alma de vocês, ninguém pode tocar. Tetelestai, está consumado. Então, meu filho, o que eles vão fazer? Paulo vai dizer isso. Quando Paulo escreveu, era o pior império que teve, todos os tempos, o Império Romano, com Nero. Nero era um demônio, um assassino, megalomaníaco, louco, insano. O cara incendiou a própria cidade dele, ele incendiou Roma, e subiu na sua torre, tocou sua harpa e ficou vendo a cidade pegar fogo. Ele mandou matar a própria esposa, um louco. E Paulo vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de vós, somos entregues à morte o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, em todos esses flagelos, em todas essas leis, em todas essas ganâncias, essa tirania, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Resolveu a parada. Paulo falou assim, a espada não virá, a fome não virá, a peste não virá. Não, vocês vão para o Coliseu, vocês vão para o Coliseu romano, vocês vão acender os jardins de Nero, vocês vão passar fome, perder seus cargos, perder as mulheres. Olha, mas isso não vai desfazer o que eu fiz. Fiquem tranquilos, a carcaça eles vão pegar, aquilo que é eterno eu já peguei, é meu, eu tomei com meu sangue e ninguém pega. Capite? Entendeu? Estamos certo? Tranquilo? Não tem mais os que matam o corpo, mas podem matar a alma. Agora, nossa segunda obrigação para conosco, vamos defender nossos direitos, somos cidadãos de dois reinos, do céu, mas também da terra. Como cidadãos da terra temos direito, podemos reivindicá-los, podemos lutar contra a favor dos nossos direitos, sem problema nenhum. Podemos ajudar a sociedade, votando, protestando, tudo de forma constitucional, sem nenhum problema. Você não vai ver alienado dentro de casa também, eu sou cidadão do céu só. Não. Mas com a perspectiva, se vier o tsunami, já falo para o marido, pode abrir a porta, sai daí, deixa vir, leva tudo, vai, leva embora. Pode levar. Meu elevador, vou de onda para o céu. Vai para o céu surfando, santo. Trem bom, hein? Segundo, aí Jesus diz, agora eu vou dizer a ala que tem que ficar com medo. A ala redimida, não temas, porque é só o corpo que eles podem pegar. Agora para os ímpios, esses devem ficar com medo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Abre comigo agora em Apocalipse, capítulo 6. Vai lá para o último livro da Bíblia. Apocalipse 6. Apocalipse, capítulo 6. Verso 1 diz assim. Apocalipse 6, verso 2.
Vi então, eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com arco. Verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo servente dizer, vem, e saiu outro cavalo, o vermelho. Agora o verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, eis um cavalo preto. 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olheis um cavalo amarelo. Vamos lá. O cenário está montado. Parece que é um cenário propício para a vinda do anticristo. Com isso não estou dizendo que ele virá, nem que ele é chinês, nem que ele é da China. São só suposições. Não podemos evitar o cumprimento profético, está aí. Nossa posição, primeiro, não sermos covardes. E ficar com medo de vírus, de governo totalitário, dessa coisa errada toda. Somos soldados, diante dele batemos continência e vamos à guerra. Você acha que eu vou ficar debaixo da minha cama? Neemias disse, um homem como eu fugiria? Não. Nos coloque na frente da batalha, como intercessores, homens e mulheres de Deus que jejuam, que oram, que protestam, que pregam o evangelho, e dão a vida pela causa se necessário. Não seremos uma igreja covardada, pálida, medrosa, de jeito nenhum, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Segundo, João vê o cordeiro com um livro, um rolo, 7 selos, desata os primeiros selos, e ele vê 4 cavalos, com 4 cores diferentes, e 4 cavaleiros, o branco, o preto, o vermelho e o amarelo. Esses cavalos são soltos simultaneamente, os 4 estão galopando sobre toda a terra, existem 3 cavaleiros, e 3 cavalos que estão atuando agora. Quais são eles? O preto, ele está com a balança na mão e ele grita, 1 quilo de trigo por 100 denários, 1 quilo de trigo por 1 denário, 1 quilo de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite. O que é isso? 1 denário é o valor de trabalho de um dia, de um diarista é de 100, 150 reais, 1 quilo de farinha por 100 reais é muito caro, né? Superinflação, peste, fome, é o cavaleiro da fome, é o cavaleiro que mostra que esse tempo seria marcado por desemprego, superinflação, queimada da vegetação, trazendo ao homem escassez, ao cavaleiro da carestia, fome. Teríamos um tempo econômico difícil. Cavaleiro preto. Agora o cavaleiro vermelho tem uma espada muito grande e ele mata com ela. Esse cavaleiro é a guerra. Conflitos marcariam o tempo do fim. Essas nações estão todas se bicando e prestes a estourar uma guerra civil, guerra entre fronteiras, guerra entre potências, e muitas pessoas morrendo. Terceiro cavaleiro, a morte. Ele é amarelo, a cor aqui amarela no grego é cor de defunto, pálido. Já foi no enterro, num velório, e viu no caixão o cadáver, a cor que ele está, amarelo esverdeado. É o cavaleiro da morte. E ele matará por 3 coisas: pela fome, pela guerra e pelas pestes, epidemias. Esse cenário marcaria a ascensão do anticristo.
Entendeu? É o cenário de agora. O aparelhamento do Estado, os conflitos, as guerras. Por quê? Porque o anticristo vem para promover uma paz mundial. Para isso o mundo tem que estar igual agora. Todo mundo batendo cabeça e as nações urdindo de terror. O mundo entrou em parafuso. E esses esses 3 cavaleiros estão devastando o mundo e preparando o cenário para o anticristo. Agora e o 4º cavaleiro, que é o primeiro, o branco. Esse somos nós. Enquanto os outros 3 devastam tudo, o branco é o papel da igreja nesse tempo. Primeiro eu disse o nosso papel quanto a nós nesse cenário. Mateus 10. Agora o nosso papel quanto ao ímpio. O que é o cavaleiro branco? Enquanto os 3 estão devastando tudo, o branco fala de pureza. Tem um arco na mão, uma flecha, uma coroa, ele é vitorioso. Aqui é a expansão do reino, a pregação do evangelho, o evangelismo, as missões. O cavaleiro tem 3 significados. Ele é o reino, o rei e a mensagem do reino. É a vinda de Cristo. É a morte com sangue comprando povos, tribos e línguas de todas as nações. É o rei, o reino e a mensagem do reino. Quando Jesus morreu, ressuscitou, o que ele fez? Quando estava soltando o cavalo branco, ele diz: agora, todo o poder foi me dado no céu e na terra, portanto ide, agora solta o cavalo branco, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em meu nome, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Qual que é o papel da igreja enquanto a gente assiste esse morticínio? A pregação do evangelho, porque nós não temos que falar para as pessoas: fujam, cuidem dos seus corpos, proteja seus corpos, proteja seus bens, proteja seus aparelhos, proteja seus empregos. Não! Nós temos que chegar para eles: salvem suas almas. Porque esse contexto físico, material, político é inevitável, e não é disso que temos que as alertar. Guarda teu dinheiro, muda de país, vende, compra, faz. Não, nós temos que ir a elas: salve suas almas. Ou melhor, seja salvo por Cristo. Qual que é a função da igreja? Estamos vendo esse mar de coisa vindo, mas o risco que elas correm não é de perder os bens, serem presas, porque nem serão. O risco que elas correm não é de se tornar enfermas, terem os membros amputados ou contrair vírus. O risco que elas têm, que elas correm, é de serem marcadas com 666, a marca da besta, a qual quem possuir não será salvo. E como porque a Bíblia diz: fez com que todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, servos e livres, fosse posto um sinal na mão ou na testa, para que sem o sinal ninguém pudesse comprar ou vender. Aqui está a sabedoria. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é número de um homem: 666. Agora como que eu chego? Subo numa torre e grito: não aceitem a marca! É assim que eu a salvo? Não, é assim que o cavalo branco atua, desde a minha parente que vive na mesma casa, aos vizinhos, colegas de trabalho, escola, hospitais, tribos, línguas, cidades, estados, nações, continentes, o mundo. Não, como eu alerto eles da marca? Arrependei-vos e credes no Evangelho de Cristo.
todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo, para que o condenasse, mas para que o salvasse. Quem crê nele tem a vida, quem não crê, não tem a vida, mas sobre ele está a ira de Deus. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, é a única solução para este governo, este mundo, estas pestes, essas pragas e essas profecias, é a exposição lúcida, fiel, clara, do Santo Evangelho. Pregue o Evangelho. Você tem contato no seu celular? Escreve uma mensagem evangelística e envia para todos. Você tem e-mails? Digita evangelisticamente, pregue. Você tem áudios? Pregue. Você tem carro? Pregue. Pregue o Evangelho. Eles não têm outra chance. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão em quem não creram? Mas e como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não pregarem? E como pregarão se não forem enviados? De sorte que a fé é pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Pregue, é o único jeito. Não adianta mudar leis, sanções, não adianta nada disso, é inevitável. O problema do homem é sistêmico, é o pecado. É o pecado que é o problema, não é o plano de governo, a forma de governo, não são os selos, os livros, os cavalos, é o pecado. Por um homem entrou o pecado, e com o pecado a morte, todos morreram. Vós que estavam mortos em delitos e ofensas, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Só uma salvação, só uma maneira de ser salvo, nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, faz uma lista, eu fiz uma lista na minha casa, de todos os pecadores mais próximos de mim. Estou orando por cada um deles, para que se converta, para que Deus me abra uma porta para evangelizá-los. Cadê a sua lista de pecadores? Pelo menos 100, você tem que ter pelo menos 100, que você ora, de dia e de noite, geme, Senhor, traga-os à luz do Evangelho, salve-os, envie-me a eles. Quantos canais de comunicação? Você tem o Instagram, você tem o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, Spotify. Não para exibir o teu corpo e o que você comeu ontem, mas para pregar versículos, textos, vídeos, áudios do Evangelho da salvação, porque esse mundo está sob juízo divino e ele tem pouco tempo. Logo logo esse regime se acenderá no poder, e as multidões que não conhecem a Cristo não suportarão e o negarão, e o abandonarão, e apostatarão da fé, e darão seu apoio à besta, jurarão a ele fidelidade, o seguirão obstinadamente, mas os tais beberão do cálice, do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, que será derramado sem mistura. Prega o Evangelho. Não sei pregar, manda versículo, cita versículo. Prega o Evangelho. Não tenho mais tempo a perder. Por quê? Eu termino com isso. Vou abrir que não precisa abrir. Por que que eu estou pedindo para você? E eu termino com isso.
Filho do homem, quando eu disser ao perverso, ao pecador, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse pecador morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele, da tua mão, eu o requererei. Deus vai nos cobrar o sangue dessa geração inteira que vai para o inferno, e você ficou em casa com essa pança vendo Netflix. Deus vai cobrar o sangue dessa multidão que está indo para o inferno, e você fazendo fofoca e gastando horas nas mídias sociais. Deus vai cobrar o sangue dessa geração inteira que vai ser tragada pela besta, pelo anticristo, e nós ficamos gastando dinheiro prodigamente. Ao menos gemer, ao menos uns 30 minutos orando por um punhado de almas. Será que não temos condição de fazer isso? Ao menos pelas nossas mães, pais, irmãos, filhos, sobrinhos, tios. Que esperança esse povo tem? Vai esperar nessas nações, nesses governos, nessas mídias. Eles não têm a resposta, eles estão mortos, estão vazios, cegos, obstinados, suas mentes embotadas. Mas essa é a tocha de Israel, é a lâmpada de Deus na terra, é o sol que brilha na escuridão. A igreja, devemos brilhar. Fecha os olhos, curva a cabeça. Pai Santo, fala conosco agora, fala com teu povo, Senhor, fala com teu povo. Ore aí, irmão. Brando. Senhor, tem misericórdia de nós. Ilumina nossa mente, esclarece nossos sentidos, Senhor. Não nos deixa perecer.